Quero trazer aqui o ponto de vista político e fui ouvir, para ser bem certeira aqui na minha análise, quem me chamou a atenção para esse debate foram segmentos do PT, segmentos da esquerda, pragmáticos, preocupados com o efeito eleitoral dessa decisão. Eu não estava acompanhando, confesso aqui, nos últimos dias, porque estava às voltas com o caso Master, e fui procurada por diversas fontes desses segmentos preocupados, porque, do ponto de vista político-eleitoral, qual que é a grande preocupação dessa turma? Ora, qualquer casca de banana, qualquer tipo de brecha vai ser usada como munição pela oposição para fazer campanha contra o presidente Lula. Eu fui, depois que eu fui acionada e me passaram essa pauta, a gente comentou aqui entre nós, gosto sempre de contar para o nosso assinante o processo de apuração, e fui ouvir a turma da direita. E aí me falaram, você já viu os vídeos que estão circulando? Aí eu fui olhar, entrei nas redes sociais e caí num vídeo do Nicolas, deputado Nicolas, com muitos seguidores, que sempre faz muito barulho nas redes sociais, falando desse assunto. Qual que é meu ponto aqui? Esse assunto já dominou a discussão da semana. Tem dois assuntos que dominaram a semana. Um, o Banco Master, e o outro, Érica Ailton no comando da presidência, no comando da Comissão de Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados. Então, para mostrar como vai ser um ano da PF, que cada semana, eu falei aqui no comecinho sobre a decisão do ministro Mendonça lá, da guerra, tem batalhas. A política, ela vai estar às voltas cada semana com um tema diferente. Vai ser assim daqui até a eleição. O tema da semana, fora o Master, nas redes sociais, é esse aqui. Olha, o meu palpite é que o Banco Master é uma novela e todos esses outros temas vão ser minisséries, vão durar ali uma semana, um tiro curto, porque eles realmente vão se suceder ao sabor dos acontecimentos. Mas desculpa te interromper, mas só para fazer um complemento. Mas numa eleição que está se mostrando, pelo menos com a fotografia da pesquisa de agora, totalmente disputada, onde o que está, na verdade, em disputa é uma tripinha da população, qualquer vírgula fora do lugar vai fazer diferença. E faz a diferença assuntos que a gente já comentou aqui, por exemplo, o cancelamento do visto do assessor do Trump, faz diferença isso aqui. Isso vai oscilar ao sabor dos acontecimentos da semana. Acho que não tem como escapar isso no ano eleitoral, sobretudo no ano eleitoral num país que, como boa parte do mundo, se vê polarizado. Essa expressão não é uma expressão que diz respeito apenas à política brasileira, não. Eu tenho lido ela em diversos idiomas, em diversos jornais pelo mundo. Estou aprendendo que polarização é polarização, etc, etc. E o Banco Master vai perpassar todo esse período. Porque o Banco Master ele serve para a narrativa da esquerda e da direita. Ele não serve, acho, para a narrativa do Centrão. Acho que o Centrão não tem como levantar uma narrativa. Mas a direita vai dizer que é um problema da esquerda e a esquerda vai dizer que é um problema da direita. Na verdade, talvez os dois tenham razão em algum ponto. Agora, o Centrão é que é o principal interessado. O que a gente abriu o jornal hoje aqui foi mostrando como a estratégia do Centrão de tentar livrar o Vorcaro da cadeia no Supremo, como deu errado. Deu errado porque o Supremo percebeu, acionou ali um assessor, alguma coisa, não dá para fazer isso, não dá para liberar o Vorcaro, sobretudo depois do que a gente sabe dessa troca de mensagens. É uma quadrilha organizada, desde o colarinho branco até o pé sujo, né? Tem todos no organograma tem tudo isso. Então, naturalmente, isso vai continuar avançando conforme as investigações avançarem e também conforme as decisões do STF forem sendo tomadas, em função das investigações. Assim, e da PGR também. A PGR também se torna um ator, uma atriz nesse cenário. Otávio, sobre esse debate. Esse debate favorece a direita. A esquerda tem muita dificuldade. Sim. E mesmo porque a esquerda tem uma visão diferente, há várias correntes sobre o que chamam de luta identitária. Eu não gosto desse termo, porque toda luta é identitária. A maior luta identitária que ocorre no mundo nesse momento é do Trump, né? Que, ou seja, América para os americanos, então a nossa identidade, etc, etc. Mas vamos lá, luta identitária. Parte da esquerda vê como uma luta elitista de uma classe média que não se preocupa com o prato de comida no fim do dia e vai debater esses temas. E a esquerda, o próprio Lula é dessa corrente, tá?
Totalmente. O próprio Lula é dessa Totalmente. corrente. A Janja puxa para um lado e ele puxa para o outro, tanto que ele vetou essa linguagem neutra, que também, na minha opinião, é uma afetação acadêmica de mudar a linguagem, como se mudar a linguagem fosse resolver. Nesse ponto, aí talvez a Flávia possa falar melhor do que eu, o movimento negro não entra. O movimento negro não entra nessas que eu chamo de afetações, de mudar a linguagem, etc, etc. Mas outras questões são tratadas dessa forma e eu vou citar apenas uma. Oi? Discorda? Então tá, peraí. Deixa eu só sobre o movimento negro? Sim, porque não, mas, por exemplo, a gente disputa sim termos, não. até na COP30, né? Incluir racismo, mas eu falei... Não, está falando da linguagem neutra. Não, estou falando, por exemplo... Não, de linguagem. Não, mas estou falando de disputa de narrativa. O Otávio falou que o movimento negro não entrava na disputa de linguagem do que eles chamam de afetações. E a Flávia está dizendo que sim, que entra. Não, o que eu estou dizendo, Flávia, por exemplo, Brasil é um país que tem os maiores índices de morte, a perseguição e mortes a gays. E aí, de repente... a extrema-direita, a direita, usa com muita habilidade a história. Está vendo? Eles querem falar todos. Reduz uma luta que é importante e bota aqui uma afetação, como se isso fosse a disputa. Por exemplo, banheiro unissex. Então, começa a pegar, começa a você já está no eixo da desinformação. Sim, mas é isso que eu estou falando. Que operam. Então, eles operam isso. Eu não vejo isso no movimento negro cair nessa armadilha. Não. Esse é o meu ponto. Porque a gente está falando de desinformação, banheiro... Bom, mamadeira, banheiro... Não, mas, por exemplo, a linguagem neutra não. Flávia, a linguagem neutra não é uma desinformação. Parte da esquerda defende, claro que defende. Parte da esquerda, não parte só da direita desinformação, não é só fake news. Parte da esquerda cai nessa armadilha. Concordo. Então, eu queria pegar exatamente esse ponto que você está trazendo, porque o debate é sobre interdição e inclusão, né? Não deveria nem ser uma questão para o governo. Se você é esquerda no sentido de defender direitos humanos, equidade, igualdade, não tem debate sobre Érica Hilton ser eleita presidente da Comissão da Mulher. Não tem, esse debate não existe. Esse debate é criado justamente a partir de um eixo reacionário da população, né? Grupos, cada um no seu quadrado, que vai esgarçar argumentos, porque é um ano eleitoral. Então, todo ano, eu não sei se é só reacionário, eu acho que grupos conservadores também. Mas assim... Acho que se você perguntar... Você pode ser conservador. Aí a gente vai ter diferenças conceituais, porque você pode ser conservador, não tendo o seu comportamento, sem negar o direito de outra pessoa, né? O que a gente está falando aqui é sobre por que uma deputada trans não pode ser presidente da Comissão da Mulher. Aí tem uma gama ali de cinzas que tem desde... Não acho que ela representa a totalidade das mulheres, vamos pensar num debate, e ela não é uma mulher, entendeu? Então, assim, tem do reacionário ao conservador. Isso sim, e você pode ser conservador, né? E não ser intolerante e não pregar a exclusão. Eu acho que o debate na sociedade brasileira, ele vai avançando na direção de excluir grupos. Mulheres negras, mulheres trans, homossexuais, pessoas com deficiência. E tem um campo político que usa isso. E usa até nas redes sociais. A gente está vendo todo o discurso de ódio, que vira voto. O que me chamou muita atenção, e que foi o que eu comecei dizendo, foi que eu fui alertada desse debate pela esquerda. Porque dentro da própria esquerda, eles olharam... Eleitoralmente não é popular. Eleitoralmente eles falaram, isso o que a gente vai fazer com esse assunto? Claro, mas esse preconceito também está no campo supostamente progressista. Tanto que muita gente do campo progressista criticou o movimento negro quando se defendia a indicação de uma mulher preta para o Supremo. Porque o governo progressista não pode... Não é diferente. É da mesma natureza.
há uma briga por manterem as suas posições, por não diversificar. Então, faz uma concessão, deseja-se o voto, faz um agradinho aqui, mas compartilhar o poder ninguém quer. O que eu disse tudo sobre poder.